Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cara, que esporte foi esse, meus amigos? Que esporte foi esse que a gente viu em campo hoje? Um time totalmente diferente, cara. Totalmente inesperável. E eu sempre falo o seguinte, né? Nos momentos que você tem mais ali, que você tá mais empolgado com o esporte, ele te decepciona. Mas também nos momentos que você ali tá mais desacreditado, o esporte ele te surpreende. E foi isso que aconteceu no jogo de hoje. O esporte goleou, massacrou, cara, o CSA. Foi um varreio realmente no primeiro tempo, principalmente. Eu vou estar falando para vocês sobre isso. E vou falar também porque aqui, ó, faz sentido o que aconteceu. Eu vou explicar para vocês. Quem tá acompanhando o canal aqui sabe exatamente o que eu vou estar falando aqui, que aconteceu pro jogo de hoje. Só quero pedir para você o seguinte, não tá inscrito aqui, clica no botão de inscrever e deixa teu like, meu amigo, que aqui é conteúdo toda hora, é pós-jogo, pré-jogo, contratação, rumores, informações, live, bate-papo, tudo do esporte. Então, para você não perder nada, clica no botão de se inscrever e deixa o teu like. Eu falava no início antes de começar a partida, no pré-jogo, falei durante a semana inteira que o meu grande problema com o esporte vinha sendo as escalações, porque o Claudinei vinha escalando muito errado, essa aqui é a verdade. Ele também teve alguns erros hoje, e eu vou falar para vocês de fato quais foram esses erros. Mas ele vinha insistindo em peças que realmente não vinham dando certo. Thiago Lopes, Denner, Pedro Nares, Fábio Alemão. Aí você vai falar, Felipe, mas o Fábio Alemão jogou hoje. Sim, eu sei, eu vou estar falando exatamente isso que aconteceu, tá? Porque o que é que acontece? A gente esperava que o Claudinei, ele mantesse, né? A gente esperava não, né? A gente acreditava que ele fosse manter todos os erros que aconteceu nos últimos jogos, escalando o Denner, escalando o Fabinho, escalando o Carlos Eduardo. E a primeira novidade que a gente teve mais cedo foi que o Carlos Eduardo, ele não jogaria. Era um jogador que estava sem confiança, era um jogador que não estava ali realmente com segurança no gol de fato ali. Então ele tira o Carlos Eduardo e ele coloca o Saulo, dá a primeira oportunidade para o Saulo, que, gente, não teve dores de cabeça o jogo inteiro, né? Então a gente não pode falar muito desse jogador, mas teve a segurança ali atrás, né? Ele ficou ali realmente ali na dele ali, não foi tão atendido, né? Mas o Sport entrou com algumas modificações. A primeira modificação interessante que a gente viu é que o Denner estava machucado, então ele foi obrigado a colocar o Giovani para entrar de frente. E, cara, para mim, o Giovani, no primeiro tempo, foi o melhor jogador da partida. Um jogador que buscou a todo momento um gol, algo que a gente não via exatamente naquele meio campo. E ele entrou com o Fabinho e com o Pedro Nares. O Pedro Nares fez uma partida regular, tá? Ele errou algumas passes, sim. Foi aquele Pedro Nares que a gente sabe que erra bastante, mesmo assim ele não prejudicou. Mas eu não entraria com ele. Só que o Giovani entrou muito bem, conseguindo jogar bem no meio-campo com o Fabinho. E o outro ponto positivo que a gente viu no esporte foi o lado esquerdo. O Juba, ele jogou muito, mas muito bem ao lado do Sander. Cara, eu fiz questão de colocar o Sander na capa aqui, porque que partida primorosa do Sander. Não porque fez um golaço, que eu vou falar agora, mas que partida primorosa. Num cruzamento ali, que a gente já viu uma grande jogada do Fabinho ali, a bola sobra de fora da área, Sander pega de primeira, cara, no ângulo, fazendo um golaço, uma obra-prima. O goleiro atrasou para ir buscar a bola, atrasou, mas não importa, cara. Um chutaço do Sander, abrindo o placar logo no início do jogo e dando uma segurança, porque o Sport, ele vinha sendo o melhor, de fato, até então, naquele momento, o jogo inteiro, né? Ele vinha realmente sendo o senhor da partida. O Giovani já tinha tentado 2 vezes uma finalização, não tinha conseguido, e o Sander abre o placar. E logo em seguida, numa outra jogada, de fora da área novamente, esse cara merecia esse gol nessa partida, tá? Porque numa boa jogada ali do Wagner Love, ele corta, solta pro Giovani, que dá um chutaço de fora da área, um outro golaço, meu amigo, que realmente ali foi um gol realmente lindo, realmente características que a gente via no Giovani e que ele não tinha acertado ainda quando ele jogava no Cruzeiro e que ele não tinha acertado ainda jogando no Sport. Mas ele dá um chutaço e faz um golaço de fora da área, foi substituído só no segundo tempo, aos 30 minutos, conseguiu ter uma boa regularidade no jogo e, cara, ajudou demais. Logo em seguida,
No final do jogo, o Kaique faz um outro gol, numa assistência também do Giovani, que dá uma cavadinha sensacional por cima da defesa, sobrando para o Kaique, que pega de primeira, fechando o primeiro tempo com 3-0, cara, fazendo uma goleada no primeiro tempo, e o Sport ele foi senhor em todos os setores, foi bem realmente ali na defesa, foi bem no meio, foi bem no ataque, e ainda teve uma ajuda, né, uma ajuda entre aspas, porque o jogador do CSA entra criminosamente ali na canela do Sander, merecia ser expulso, então o VAR vai, o árbitro ele vai no VAR, né, eu tô gaguejando aqui que eu tô até empolgado com esse jogo, mas assim, ele vai no VAR, olha, e de fato ele marca ali a expulsão e expulsa o jogador, pra mim muito correto, que ele vai literalmente na canela do Sander, é realmente pra expulsão, e ajudou o Sport. Porque o segundo tempo, cara, o segundo tempo foi um segundo tempo onde o Sport realmente não teve dor de cabeça. O CSA, ele entra com a proposta de não levar mais gols, de não passar mais vergonha, essa aqui é a verdade, e joga todo retrancadinho, tenta um ataque aqui, outro ali, mas não tinha mais forças. Perdendo de 3-0 com um a menos, ficou muito complicado pro time do CSA. Quero destacar um outro jogador, Wagner Love. Cara, como esse cara jogou bola. Como ele jogou bola. Principalmente no primeiro tempo, ele merecia muito um gol. É um jogador que tá todo dia me surpreendendo positivamente pela forma física, pelo vigor, pela experiência dentro de campo, pela liderança dentro de campo, que era algo que a gente não tinha ofensivamente. Quero destacar também para mim o Juba, que fez uma partidaça ofensivamente. E é claro, durante o jogo, o técnico Claudinei foi mexendo, tirando vários jogadores, né, dando realmente ali um descanso, porque vai ter um jogo muito difícil na próxima rodada, e fez essas substituições. Mas o grande trunfo dessa vitória do Sport, meu amigo, é que a gente tem que credenciar de fato ali a escalação do Claudinei. Ele, pra mim, ainda escalou errado, que eu não colocaria o Fábio Alemão, que no início do jogo errou alguns lances, tá? Errou vários lances, na realidade, e o Pedro Nares. Eu entraria de cara com o Blas Cáceres e entraria na defesa com o Renzo ou com o Chico. Mas, de fato, depois que o Sport abriu o placar, o Fábio Alemão ele não comprometeu, né? Ele não comprometeu e isso deu uma segurança também para ele. Dá uma moral também para o jogador. Claro, a gente sabe que no próximo jogo, ao que tudo indica, a gente vai ter novamente a volta do Rafael Thierry, o que é uma tranquilidade ainda maior, né? O que é uma tranquilidade ainda maior para esse time do Sport. Quero destacar também que eu vi que entrou bem, cara, foi o Vanegas, tá? O Vanegas entrou bem, buscando algumas jogadas, o Blas Cáceres também. Então foi um jogo que deu tudo certo pro Sport, né? Que ele agora ele vai para a sexta colocação, mas ele continua a 8 pontos do G4. São 14 jogos ainda, meus amigos. Porém, esse jogo deu uma esperança pra gente, tá? Mostrou que o Sport, por mais que ainda não seja nada fora do comum, mas ele tem um poder de fogo. E se ele souber usar esse poder de fogo e reequilibrar novamente a sua defesa, trazendo agora novamente o Rafael Thierry, eu acho que o Sport pode tentar alguma coisa diferente, tá? Eu ainda acho muito improvável o acesso do Sport para a Série A. Essa é a minha opinião, mas esse jogo de hoje deu uma empolgada na torcida, deu uma empolgada em mim e mostra que se de fato o Sport trabalhar duro, se dedicar mais realmente, o Claudinei parar de inventar, né, parar de colocar jogadores que realmente não rendem, eu acredito que tem tudo para o Sport melhorar ainda mais nessa Série B. E aí vai para aquele negócio, vai para ver o que acontece, faz a parte dele e espera os adversários tropeçarem para ver o que acontece. A verdade é que se daqui a 3, 4 rodadas o Sport ele conseguir ali de fato ali ficar a 3 pontos do G4, por exemplo, independente de quem seja o Vasco, o Bahia, o Grêmio, enfim, se ele conseguir a 3, 4 rodadas pra frente aí, ficar a 3 pontos do G4, tem 10 rodadas ainda. Então é um outro campeonato, é um outro cenário realmente pro Sport correr. Mas vamos por parte. Vamos curtir essa vitória foi muito boa, vamos tirar os pontos positivos aí realmente e os negativos que também tem, como eu falei no início do vídeo, mas o Sport venceu e nesse jogo posso cravar que de fato ele convenceu, mas eu quero ver a tua opinião. Você concorda comigo, cara, que a escalação é basicamente essa aí? Tirando o Fábio Alemão, tirando o Nares, é basicamente essa escalação aí. Deixa nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês. E é claro, qualquer informação que tenha, eu volto e trago tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Um abração pra todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.